Capítulo 2 – O início das investigações. Isaac. Depois de meu primeiro ano como apresentador do Jornal de Granville, e também fazendo trabalhos investigativos tanto para o Brasil quanto para fora dele, consegui comprar meu apartamento. No primeiro mês não foi fácil, vivi à base de miojo e desejando apenas a comida da minha mãe, mas até que peguei o jeito para a coisa. Devo admitir que senti muita saudade do clima investigativo, na companhia do meu querido e amado pastor Tiago, me traz um clima nostálgico dos primórdios da minha formatura. Uma pena que a minha cunhada infelizmente agora tem outras ocupações, a vida conjugal e materna lhe impedem de cometer loucuras, mas eu sempre posso contar com o meu pastor favorito. A confeitaria pertencente a Isabela me traz um sentimento nostálgico, da época em que eu era feliz e não sabia, pois durante um bom tempo Granville foi uma cidade monótona em excesso. Ainda me lembro com clareza de cada detalhe das investigações referentes aos assassinos da cidade. O início, na busca incessante por Eric. Meu encontro com meu irmão, que até aquele momento nem imaginava o que de fato aconteceu em minha família anos antes de meu nascimento. Nossa amizade se desenvolvendo, assim como o amor platônico entre ele e minha cunhada. A descoberta de nosso parentesco, bem como o momento icônico em que Mesaki precisou engolir cada palavra dita a respeito de Eric. A descoberta da identidade dos assassinos, a perseguição, o clima tenso que quase culminou na morte do pastor Tiago. Granville é extremamente severa na punição de seus criminosos, por essa razão, temos um tratado que nos autoriza a viver de forma isolada do resto do Brasil. Depois de algumas semanas preso, Levi teve a pena máxima, a cumplicidade com Ulisses custou sua vida. De acordo com o pastor Tiago, Levi foi diretamente responsável por salvar sua vida, tardando o fim que o Ulisses gostaria de ter lhe dado por conta própria. Não anula seus erros, mas de fato, foi uma atitude admirável de sua parte. Os dois assassinos ainda são lembrados na cidade, apenas para declararem o quanto foram injustos com meu irmão. Você me disse que tem um presente para mim, qual é? Pergunto a Eric, que me pediu para guardar antes de ir embora. Os presentes de Eric sempre são inusitados. Ano passado ele me deu um carro novinho, zerinho, a coisa mais linda. Preciso dizer que Eric é o meu irmãozinho favorito. Não sei se você vai gostar, até porque não entendo muito dessas coisas, e como eu presenteei o Mesaki com um apartamento para ver se ele sai da barra da saia da sua mãe e do papai, resolvi te dar um presente um pouco mais simples esse ano, mas espero que goste. Ele me entrega uma caixa enorme, com um kit jornalístico completo. Bloco de notas, gravador de voz, câmera fotográfica, notebook, canetas, um celular zerado, um pendrive. Médicos e professores, em Granville, ganham um salário estimado em R$30 mil mensais. Até os políticos ganham menos. Meu pai faz parte do controle das leis e da política de Granville, e ganha menos que meu irmão, na verdade, ganha menos que os meus dois irmãos. Eu nem quero nem ver quando você exagerar, maninho. Valeu mesmo, Eric, você não existe. Eu devo a você, meu sogro e a Bela, a minha liberdade, a retomada da minha carreira, meu encontro com Deus e a minha nova família, essa família que eu tanto amo. Ele fala da esposa e dos filhos com tanto amor, seus olhos chegam a brilhar, me fazendo questionar se um dia terei essa mesma sensação. Essa foi a melhor época da minha vida, maninho, foi tanta loucura e adrenalina junta que até me dá saudade às vezes. Ele começa a rir. Mas e você, quando vai se dar a oportunidade de ter uma família como a minha? É minha vez de rir com suas palavras, tendo em vista que estou esperando em Deus há algum tempo. Ah, maninho, a escolhida de Deus para mim é uma daquelas mulheres que sempre chega atrasada, em cima da hora, deve estar por aí em algum lugar curtindo os poucos instantes de tranquilidade que vai ter até me conhecer. É verdade, é melhor mesmo que ela aproveite, porque você não é uma criatura normal e ela vai precisar ter muita paciência, a paciência de Jó. Isabela se aproxima rindo. Falou o santinho do pau oco, eu tenho a paciência de Jó porque você me estressa em um nível que não tem explicação humana que possa descrever. Meu irmão começa a rir copiosamente, ele não costuma abaixar a cabeça para Bela, cutuca ainda mais a onça com vara curta, se diferenciando totalmente do Tiago, que é só a Rebeca falar, que ele dá a última palavra, o sim senhora. O pastor Tiago chegou perto dos 50 anos, vamos ver por quanto tempo a Bela vai manter meu irmão vivo com essa brincadeira, mas a prudência do pastor é sempre a mais indicada porque essas duas são muito estressadas e eu não quero nem ver quando chegar a minha. Espero que ela seja um anjinho de ser humano.
Você tem que ficar feliz por ter encontrado uma pessoa que tenha paciência com esse seu gênio forte. Nós dois temos a paciência de Jó, minha bela. Eu gostaria muito de acompanhar o embate, mas eu vou precisar ir até em casa rapidinho. Daqui a pouco vou me encontrar com meu grupo de Sherlock Holmes e caso você, minha querida cunhada, queira matar ele, pode avisar que eu ajudo a arrastar o corpo pela casa e esconder também. Me despeço dos dois com um enorme sorriso, ouvindo ao longe os dois se ameaçando de morte mutuamente. A junção perfeita de adrenalina, curiosidade e nostalgia toma conta de mim, enquanto Rebecca e Tiago se aproximam, acompanhados por Natália. Como diz o pirata do Bob Esponja, vocês estão prontas, crianças? Declaro, fazendo os três rirem. Por onde podemos começar? Natália questiona, compartilhando a ansiedade comigo. Eu não tenho tanta experiência quanto vossas senhorias Isaac e Tiago, mas acho que nós deveríamos refazer os passos do Dr. Alan, quem sabe isso nos ajude a montar uma linha de raciocínio coerente. Rebecca tira as palavras da minha boca, me fazendo sorrir. Então vamos, depois voltamos para pegar o carro de vocês. Nos levantamos das cadeiras, seguindo em direção à estrada. 2 anos podem parecer um período de tempo muito curto, mas foi o suficiente para que Granville crescesse em questão de tamanho. Éramos uma grande potência em questão de tecnologia avançada e política, assim como nossas leis, e o fato da situação no restante do país estar bastante complicada, nos obrigou a investir em novos comércios, novas casas, novas ruas com o intuito de comportar a imensa quantidade de pessoas que se mudaram para a cidade. Ricardo Chaves tinha medo de expandir, em seus 8 anos de mandato não construiu metade do que o novo prefeito está fazendo. Ao invés de apenas um hotel, temos 3, ao invés de apenas um mercado como era há 2 anos atrás, temos 5, ao invés de apenas uma confeitaria, temos 4, uma lanchonete foi substituída por 3 estabelecimentos concorrentes. Granville sempre foi enorme, mas sua população estava concentrada apenas em uma parte da cidade, enquanto a outra era apenas estrada deserta. O novo prefeito usou essa quantidade enorme de estrada para urbanizar o restante da cidade que precisava urgentemente crescer como já éramos em outras áreas. Perdemos aquele estereótipo de cidadezinha em que todo mundo sabe de tudo. Algumas pessoas, especificamente aquelas que costumam cuidar da vida alheia, estão morando um pouco mais distante das outras agora, impossibilitando as fofocas que eu tanto odiava. A população, por consequência, aumentou consideravelmente, bem como as medidas de segurança. Granville agora conta com um exército muito bem armado, para caso de necessidade. O prefeito agora está investindo em construção de novos hospitais, um deles, inclusive, para espanto e orgulho de toda a minha família, vai levar o nome do meu irmão. Hospital Dr. Eric Martinelli, criado para atender os casos de cirurgia graves, como transplantes cardíacos, traumas em grande escala, enfim, toda e qualquer cirurgia que exija um pouco mais de cuidados e preparo, o que foi bom, pois o único hospital da cidade não dava conta de todos os pacientes de maneira 100% eficaz. O salário de meu irmão vai aumentar, pois além de fazer os plantões em alguns dias à noite, durante o dia atenderá como diretor do hospital. O outro investimento do prefeito é uma maternidade, um posto de saúde e uma UPA. Meu GPS indica que chegamos à estrada, estaciono o carro no ponto exato em que o veículo pertencente ao Dr. Alan foi encontrado, nós descemos do automóvel e eu pego minha câmera, fotografando todo o ambiente. Meu Deus, esse lugar me transmite uma sensação tão ruim, não sei, um arrepio na espinha. As palavras de Natália me deixam em alerta, pois por mais incrível que possa parecer é a mesma sensação que me acomete. Eu compartilho dessa mesma sensação com você, Nath. Declaro, enquanto o casal de pastores parece compenetrado em seus pensamentos, durante uma análise rigorosa ao ambiente. É um mix de arrepio na espinha, sensação ruim, medo, adrenalina e curiosidade ao mesmo tempo. Dona Rebecca faz a constatação, enquanto voltamos a entrar no carro. A polícia já inspecionou todo o local, fez uso do luminol, para ver se encontravam o sangue do Dr. Alan, mesmo que tivesse sido limpo no local, e não acharam nada pelo que eu pude constatar. O problema, Isaac, é que você está seguindo os passos da polícia, investigando o Dr. Alan e não alguém que possa ter ganho vantagens com a sua morte ou o seu desaparecimento. Volto a parar o carro no meio do caminho, tentando acompanhar o raciocínio de Tiago, que se não fosse arquiteto, daria um ótimo jornalista investigativo. Minha mãe e ele estavam se divorciando, não tinha por que ela fazer nada contra ele, que também não tinha inimigos. Natália declarou, acompanhando o raciocínio do pastor.
Estou entendendo o raciocínio do pastor Natália. Vamos nos dedicar primeiro a entender o que pode ter levado o seu pai a desaparecer, ou quem se beneficiaria diretamente com esse desaparecimento, para com essa informação conseguimos descobrir aonde o Dr. Alan está. Eu e o pastor nos olhamos em concordância, enquanto as duas mulheres parecem compreender nosso raciocínio. Eu poderia até mesmo suspeitar do meu padrasto, mas o único benefício que ele obteria com o desaparecimento do meu pai seria o casamento com a minha mãe, mas ainda assim não faz sentido porque os dois estavam prestes a se divorciar, faltava apenas um dia para sua mãe assinar a sentença do divórcio. Volto a movimentar o carro, com as palavras de Natália. Não, Natália, se o seu padrasto tivesse interesse em antecipar o casamento com a sua mãe, era só ter matado o seu pai e entregue o corpo para a família, e não desaparecido com ele. Tem alguma pecinha nesse quebra-cabeça que não está se encaixando, mas existem grandes chances do seu padrasto não estar envolvido nisso. Isso também descarta a sua mãe porque os motivos seriam praticamente os mesmos. É a vez de Rebecca, que mostra ter a mesma habilidade que o marido e a filha para raciocinar. Estaciono o carro em frente à confeitaria, o casal de pastores se despede de nós, combinamos de marcar o dia das próximas investigações no grupo que criei no WhatsApp. Eu também já estou indo, tenho um longo caminho. Ela abre a porta do carro, sendo impedida por mim. Natália é uma moça morena, a cor da pele, dos cabelos e dos olhos, tem um olhar tímido e ao mesmo tempo determinado, aparenta ser frágil, mas quem a conhece percebe a sua força, porque lidar com a situação familiar que ela lida não é para qualquer um. Me autoriza a deixar você em casa? Indago, fitando os olhos negros intensos. Não vou incomodar você. Ela morde o lábio inferior, envergonhada, me fazendo sorrir discretamente. Considero pessoas tímidas muito fofas porque não consigo ser assim. Não incomoda, fique tranquila. Está bem, obrigada. Posso te fazer uma pergunta? Questiono, dando partida no carro. Mas é claro que pode. Como você faz para não gastar seu réu primário com o arrogante do Olavo? Se fosse um maluco falando mal do meu pai, deixaria usando dentadura pelo resto da vida, no mínimo. Agora pronto, provoquei uma crise de riso na menina enquanto estaciono o carro em frente à sua casa. Muita oração, e também muito tempo engolindo veneno, a gente acaba desenvolvendo o antídoto, mas vontade não falta. Já estou indo, mas antes gostaria de agradecer pela sua ajuda. Você não sabe o quanto está me ajudando, você e os pastores. Não precisa agradecer, você vai ter seu pai e eu a minha curiosidade de saciada. Depois de me lançar um sorriso, notando a presença do asno que ela chama de padrasto, ela entra em casa, fecha os vidros para não ter que olhar para aquela cara cínica que me irrita. Não conheço o Olavo, muito menos a Dona Clara, mas especificamente a cara desse homem não me agradou nem um pouco.